70% das startups falham pela mesma razão, que é a falta do que a gente chama de Product Market Fit. Ou seja, a falta de encaixe no mercado. Em outras palavras, ninguém precisa desse produto. Ninguém precisa do produto que essa startup está começando a vender. Essas startups, elas têm uma coisa em comum. Elas vendem uma solução para um problema que simplesmente não existe. Então, o segredo para evitar esse destino está em se concentrar menos na solução e mais no problema do seu cliente. Uma boa ideia é aquela que resolve uma dor que é compartilhada por um número significativo de pessoas que estejam dispostas a pagar para solucionar essa dor. Guarda isso para você, porque é isso que torna dessa ideia uma oportunidade de um bom negócio, um negócio rentável. Seja bem-vindo a mais um episódio do Soviero Podcast, o podcast oficial da Soviero Software Studio, onde a nossa missão é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. Se você já sabe qual dor você pretende resolver com a sua ideia de negócio e tem uma ideia da solução que você vai oferecer, mas não quer acabar como 70% das startups, fica aqui, se acomoda porque esse episódio é para você. Lembrando que isso aqui não é uma aula, nós somos amigos, nós somos íntimos, a gente tá no sofá da sua casa, a gente tá no seu carro e eu sou a sua carona falando um monte. Isso aqui não é uma aula. O meu objetivo é fazer com que você descubra o próximo passo para garantir que você não caia nessa estatística enquanto a gente bate um papo, troca uma ideia. E bom, como nós somos amigos, eu devo começar mandando a real para você. Não cair nessa estatística das 70% das startups que falham vai ser um processo desafiador. Mas se você não quer depender da sorte ou de alguns outros fatores externos que fogem do seu controle, você vai precisar seguir esse processo. O lado bom, e tudo na vida tem seu lado bom, né? O lado bom é que apesar de ser um processo chato, triste até, doloroso, esse é o processo que vai garantir que o seu negócio dê certo. E mais uma vez, apesar dele ser chato, desafiador, ele é simples. Ele só não é fácil e ele não é fácil por razões que inclusive você talvez nem espere. A ideia é que, seguindo um passo a passo de validação da sua ideia, você vai construir um produto fantástico que de fato faz, sabe o quê? Gera valor para muita gente e que consequentemente vai te fazer ganhar muito dinheiro. E isso vai ser assim, sem dúvidas, a prova incontestável de que você está entregando valor para o mundo. E como isso é poderoso e, além de poderoso, gratificante. E você pode ser essa pessoa que entrega valor para o mundo, que impacta o mundo de alguma maneira. E assim, é tudo uma questão de tempo e paciência. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o tempo e a paciência são os maiores guerreiros. Então, vai ser tudo uma questão de tempo, lógico, mas é certeza que mais cedo ou mais tarde, se você honrar esse processo, você vai conseguir dar certo, vai conseguir vender o seu produto, esse produto vai ser bom para as pessoas e as pessoas vão conseguir extrair o valor máximo dele e, portanto, vão estar dispostas a pagar dinheiro por isso, por essa solução. Para ilustrar tudo isso, vamos tomar como exemplo o Rodrigo Beirão, CEO da Soviero, com a experiência dele na iBlack Belt, que foi a sua primeira empresa. A iBlack Belt, ela oferecia um sistema de gestão para academias de luta, especificamente. E assim, mais de 1.500 academias passaram por esse sistema. Então, a gente vai juntos analisar como o Rodrigo fez essa etapa de validação, esse processo, de validação. O Rodrigo, ele treinava jiu-jitsu em uma academia que mais tarde se tornaria a primeira cliente do sistema da Black Belt. E aí, em determinado dia ali, ele percebeu que ele estava mais ou menos 2 meses sem pagar a mensalidade e ninguém tinha cobrado ele. E fato é que a gente não tá mais acostumado a lembrar de pagar contas, que a gente sempre é cobrado, seja pelo boleto enviado no e-mail, por um SMS, enfim. Então, é como se
se não tem ninguém me cobrando, é porque eu não preciso pagar, a coisa já tá resolvida. E com o Rodrigo não foi diferente. Mas aí quando ele se tocou disso, né? Ele logo pensou que deveriam ter esquecido de falar com ele e algo poderia ter acontecido. Ele procurou a recepcionista lá da academia para arrumar essa situação, né? Regularizar essa conta. Enfim, ele pagou a mensalidade atrasada ali e notou algo ali naquele momento que fez ele ter o clique, ter o estalo. Quando a recepcionista foi atender ele, ela abriu um caderno assim de colégio, o Rodrigo conta. Ela passou um monte de páginas com um monte de rabisco, anotação, e em uma página aleatória ela escreveu tipo Rodrigo Pago. Na época, aquela academia tinha mais ou menos 80, 100 alunos. E é muito louco porque às vezes para nós algumas coisas são tão óbvias no sentido de serem melhor executadas que a gente assume que todo mundo faz as coisas perfeitamente, quando na verdade isso está longe de ser uma verdade. Então, olha o exercício mental que o Rodrigo fez no momento em que ele percebeu que o controle de pagamentos daquela academia era feito naquele caderninho. Ele imaginou que o dono da academia tinha duas grandes dores. A primeira era o simples fato de que provavelmente ninguém estava pagando em dia. Afinal, ninguém era cobrado, poucas pessoas têm esse feeling de saber o momento, quando pagar uma conta sem ser cobrado. A segunda dor era que esse controle estava sendo feito naquele caderninho, o que com certeza demandava muito tempo, muito esforço e ainda mantinha tudo ali desorganizado. Esse controle estava sendo feito de uma forma ruim, de uma forma precária, assim. E aí que tá. O Rodrigo identificou naquele momento uma oportunidade. Na época, ele ofereceu para o dono dessa academia o desenvolvimento de um sistema em troca das aulas de jiu-jitsu. Então, funcionou como uma permuta mesmo. Nisso, o Rodrigo estava prestes a ter a sua primeira experiência com o empreendedorismo, porque até então ele trabalhava como CLT mesmo, funcionário de uma empresa. E bom, a história foi caminhando, as coisas foram acontecendo, mas vamos juntos aqui, eu, você e eu, entender o que o Rodrigo fez certo, o que o Rodrigo fez errado, para que a gente consiga entender da melhor forma possível, da forma mais fácil e do jeito mais tranquilo e simples, como que a gente pode aplicar esses fundamentos para o nosso próprio negócio, para o seu próprio negócio. E claro, tudo isso para garantir que você não corra o risco de construir um produto que não tem encaixe no mercado, um produto que ninguém precisa. Para que então você construa um produto fantástico que gere valor para muita gente e que te faça, em paralelo, ganhar muito dinheiro também. Mas enfim, continuando. O Rodrigo ele poderia ter abordado essa oportunidade de outra forma, olhando para a situação de duas maneiras. Isso com a intenção de montar um negócio, né? A primeira delas, os alunos de academia de luta não pagavam em dia. E em segundo lugar, o processo de fazer o controle de pagamentos era extremamente doloroso. Ou seja, os donos de academia, então, eles estariam dispostos a pagar por uma solução para esses problemas, para esses dois problemas que eu acabei de apontar. Se muitos e outros donos de academia espalhados pelo Brasil também sentissem essa dor, seria possível vender essa solução para centenas de milhares de academias. Nesse primeiro momento, o melhor que o Rodrigo poderia ter feito seria procurar conversar, e é o que a gente, com a ideia de montar um negócio, deve fazer também, procurar conversar com um número significativo, no caso do Rodrigo, de donos de academia de luta para entender se esse cenário existia em outras academias. Porque não foi o caso, mas enfim, poderia ter sido um caso único da academia de luta que o Rodrigo frequentava. Talvez outras academias de luta já cuidassem bem desse processo de controle de pagamentos. Então, esse é o primeiro passo. Entre em contato com os seus futuros clientes em potencial antes de fazer qualquer outra coisa. Você não pode perder seu valioso tempo com algo que não pode dar certo. Ninguém quer perder tempo com isso.
Se o seu produto que você está idealizando não servir para ninguém ou servir para muitas poucas pessoas, você pode, infelizmente, acabar como 70% das startups acabam, e provavelmente esse vai ser o seu destino mesmo. O segredo está em, durante esse processo, você entender não somente se a sua hipótese ela é válida ou não é válida, mas entender profundamente sobre a dor que você está se propondo a resolver. Então, qual que é a causa dessa dor? Quem que sente essa dor? O que as pessoas já tentaram para resolver esse problema? Em qual contexto essa dor se manifesta? São muitas e muitas perguntas que podem ser respondidas e devem ser respondidas. Quanto mais você conhecer o seu cliente e o problema que você está resolvendo, que você está se propondo a resolver, melhor vai ser a solução que você vai criar. Seguindo esse passo sobre o qual a gente acabou de determinar que é importante, de entender juntos que é importante, o Rodrigo, como eu já falei, ele poderia ter descoberto mais informações sobre academias de luta e como elas controlavam seus pagamentos, o que ele só foi descobrir depois, de um tempo já com o produto criado. Conversar com as pessoas que se encaixam nesse perfil do seu cliente em potencial pode te garantir informações assim que valem ouro. Por quê? Porque isso vai te ajudar a definir como vai ser o produto que você pretende criar. Não adianta mesmo a gente encontrar uma dor e resolver ela a qualquer custo, sabe? De qualquer jeito, de qualquer maneira. Se essa dor ela não for resolvida do jeito certo, não importa o quão grande ela seja, o cliente não vai estar disposto a pagar. Não vai. O iFood, por exemplo, ele se tornou um aplicativo que todo mundo usa, poucas pessoas. Eu tenho iFood no meu celular e olha que eu nem sou muito do delivery, mas é aquilo, se eu precisar tá lá. E ele é um sucesso absoluto. Quem não usa o aplicativo, pelo menos conhece ele. E por que que o iFood é um sucesso? Porque ele resolve uma dor que muitas pessoas tinham, que é a dor de quando você tá em casa, você não tá afim de cozinhar e você tá afim de comer alguma coisa gostosa sem precisar esperar muito por isso. Inclusive, hoje é sexta-feira, tá começando aí sexta, sábado, domingo, é o time para ter essa sensação, para sentir essa dor no caso, né? E hoje existem dois tipos de solução para isso. O iFood, que a gente já está acostumado com o jeitinho que ele já tem o número do nosso cartão, o nosso endereço salvo ali, ou os sites de delivery de restaurantes, que, se você for parar para pensar, eles resolvem o mesmo problema. Mas por que que é tão melhor pedir pelo iFood? E é melhor, a gente aqui entre nós, a gente sabe que é melhor. Porque, vamos lá, pelo site do restaurante, primeiro você tem que descobrir qual que é o site. Aí você vai ter que fazer um cadastro, preencher seus dados pessoais, seu endereço, seu cartão e ainda não vai nem poder acompanhar a entrega. Fora outras, assim, 1000 razões. A solução do delivery pelo site do restaurante, ela não é boa o suficiente a ponto de que as pessoas mudem a maneira como elas estão fazendo até então para ir atrás dessa solução, para trocar, né, de uma solução para outra. O lance é que a gente sempre deve partir do princípio de que ninguém gosta dos problemas que enfrenta, ninguém gosta da dor que sente. Então, seguindo a lógica a partir desse princípio, a gente consegue captar que essa pessoa ela já tentou resolver a sua dor de 1 milhão de maneiras diferentes. E aí que tá. É importante você entender quais foram essas maneiras e, inclusive, por que que elas não funcionaram. O único jeito de criar uma solução que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas e, consequentemente, fazer com que elas estejam dispostas a pagar por isso é entendendo o máximo, mas o máximo possível sobre essa dor. Porque só assim você vai conseguir pensar em uma solução que realmente vai resolver a vida dessas pessoas, que não vai ser uma das maneiras que elas tentaram para resolver e não rolou, não funcionou. Olha, ao longo da sua jornada empreendedora e da jornada empreendedora de todo mundo, existem várias coisas que contribuem para o sucesso ou não do seu negócio.
Mas a mais importante de todas, disparado, é que a solução que você propõe resolva de fato a dor do seu cliente. E assim, acho que a gente deve concordar aqui, toda solução não é qualquer solução. A melhor, mais rápida e barata forma possível de você entender qual é essa solução e como ela deve ser é justamente falando com o maior número de pessoas que tem o perfil do seu cliente ideal. Quando a gente consegue conversar com esse maior número possível de potenciais clientes antes de desenvolver o produto, a gente consegue entender se o problema existe e, se ele existe, como que ele afeta as pessoas. Informações, conhecimento, vale assim, ouro. O ouro do ouro, e aqui não seria diferente. Já é assim na vida e aqui não seria diferente. Porque quanto mais informações você tiver, mais fácil você vai conseguir alinhar o problema e a solução que o seu negócio oferece. Só que, lembra que eu falei que o processo era doloroso, difícil, meio boring, assim, meio. Então, o único problema disso tudo é que esse processo de entrar em contato com as pessoas é chato, é difícil. E é uma coisa que poucas pessoas querem fazer. Quando a gente está no começo, e eu acho que isso é natural, a gente quer logo partir direto para a parte sexy do empreendedorismo. Eu adoro essa expressão, ouvi do Rodrigo, eu adoro ela. Partir para a parte sexy do empreendedorismo, que é o quê? Que é o que a gente vê, o que as pessoas mostram. Então, a palestra, o produto, o desenvolvimento, as redes sociais, o Instagram, o marketing, o anúncio. Só que, spoiler da vida, nada disso adianta se você não resolveu o mais básico de tudo, o produto. Então, se você se identificou, se você está nesse momento da sua jornada, busca o maior número possível de pessoas que podem se beneficiar do seu produto e procura entender as dores dessa pessoa, o dia a dia dessa pessoa, como tudo funciona ali para que você consiga o máximo possível de informação. E por favor, faça isso com primor, faça isso melhor do que ninguém. Entenda com profundidade quem é seu cliente, do que ele se alimenta, que horas que ele acorda, que horas que ele vai dormir, tudo isso. Tudo o que você puder extrair e o quão mais próximo dessas pessoas você ficar, melhor para você e com certeza suas chances de sucesso serão muito maiores. E é aquilo, no início vai ser entediante, vai ser boring, mas é o que vai garantir que as pessoas queiram pagar pelo que você está construindo, queiram pagar pelo seu produto. Hoje nosso papo foi intenso, hein? Fala a verdade. Hoje a gente rendeu legal aqui. E eu espero, como sempre, do fundo do meu coração, que eu possa ter te ajudado de alguma maneira e que essa nossa troca tenha sido produtiva para você. Como sempre, e eu gosto muito de reforçar isso, eu fico muito feliz em poder ter a chance de conversar com você. Então, me manda uma mensagem, seja no nosso e-mail relacionamento@soviero.com.br ou no nosso Instagram @soviero.software.studio. Eu vou amar falar com você e continuar esse nosso papo. E esse foi mais uma das nossas conversas aqui no Soviero Podcast, o lugar onde a nossa missão é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. Um abraço e até a próxima!